Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delze, vocês já me conhecem aqui do programa Palavra Ética. Nós estamos começando, então, mais um programa. E hoje eu tenho, com muita satisfação aqui nos estúdios, o meu professor, foi meu professor na UFMG, continua também na UFMG, depois ele vai falar mais para nós sobre os espaços que ele tem ocupado aí, né, para ensinar direito constitucional, sem arrogância, não ensinar, né, mas trabalhar o direito constitucional. O professor Marcelo Catoni, bem-vindo, professor. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade por estar aqui, né? Você sabe da admiração enorme que eu tenho por você, pelo seu trabalho, e acho que essa iniciativa é uma iniciativa fantástica. Eu acho que a gente tem que, na verdade, assim, ampliar esses espaços de discussão, porque eu acho que eles são fundamentais para a gente poder aprofundar algumas questões que dizem respeito, na verdade, ao nosso dia a dia, mais do que a gente imagina, né? Exatamente. E é sobre justiça de transição que nós vamos conversar hoje com o professor Marcelo Catoni. Professor, fala para nós aí, muitos telespectadores não o conhecem suficientemente para saber a autoridade com que o professor Catoni vai falar de temas que são muito importantes. Justiça de transição, hoje o trabalho da Comissão da Verdade, hoje talvez um retrocesso em direitos fundamentais conquistado com a Constituição de 88. Vamos começar aqui pela sua formação, fala sobre os seus estudos. Bom, eu formei na UFMG em Direito, depois eu fiz o mestrado e o doutorado lá. Essa questão, por exemplo, sobre os direitos fundamentais e sobre a efetividade dos direitos fundamentais, sempre foi uma questão muito importante para mim. Sim. Tanto é que quando eu fiz o mestrado, eu procurei trabalhar um tema de uma garantia constitucional, que é o mandado de injunção. Sim. Que é exatamente aquela garantia que foi introduzida pela Constituição de 88, para viabilizar o exercício de direitos fundamentais na falta de normas regulamentadoras, de Sim. leis regulamentadoras, né? Sim. Porque a Constituição, ela prevê para, digamos assim, o desdobramento, né, de vários dos seus dispositivos, uma série de leis. Sim. Né? Inclusive, por exemplo, eu egoisticamente vou falar a questão da reforma agrária. Por exemplo, a reforma agrária foi para a Constituição de 88, mas precisando de muitas normas, inclusive, por exemplo, Sim. o processo de desapropriação, que só vem em 93. Sim, exatamente. Né? E aí o mandado de injunção é uma garantia constitucional que serviria exatamente para isso, para garantir, no caso concreto, o exercício de direitos fundamentais que necessitassem de uma lei regulamentar. Depois eu trabalhei um tema que eu considero muito importante, que é o tema das garantias democráticas no processo político, né? Quer dizer, o tema era exatamente sobre o controle de constitucionalidade do processo legislativo. Quer dizer, qual que era a questão central? Quais são as condições institucionais que garantem que um processo legislativo, ou seja, que o processo de elaboração e formação das leis se dê democraticamente? E qual que é o papel da chamada jurisdição constitucional na garantia dessas condições institucionais? Até que ponto o judiciário poderia intervir Sim. na atuação do poder legislativo? E o que eu na verdade, defendi é que o poder judiciário ele deve garantir os direitos fundamentais de tal maneira a reconhecer, digamos, os diversos atores políticos sociais, né, legitimando-os exatamente a plena participação no processo político deliberativo. Então, sim, a minha posição na tese era exatamente essa. Inclusive o nome era devido processo legislativo, e a ideia de um devido processo legislativo é um processo legislativo democrático. Sim. Professor, nós temos que lembrar o seguinte, quer dizer, a Assembleia Nacional Constituinte, que é instaurada em 86, e a promulgação da Constituição em 88, representava muita esperança, quer dizer, nós estávamos saindo, e a Constituição é um marco, né, da mudança de um regime autoritário que chegou, inclusive, a absurdas situações, como agora a Comissão da Verdade está nos revelando, quer dizer, casas onde eram realizadas torturas, pessoas eram mortas, né, pelo Estado. Quer dizer, naquele momento, nós queríamos dar um salto, né, para construir mesmo um processo democrático.
Como que hoje, né, você vê isso, quer dizer, como estudioso naquele momento de pensar o processo legislativo, controle de constitucionalidade, não apenas na elaboração de normas, mas também pelo Poder Judiciário, hoje, quer dizer, com mais maturidade, porque eu me lembro, você terminou o doutorado muito jovem aí na UFMG, né? Quer dizer, a juventude, ela é movida por muita esperança, quer dizer, hoje você já está numa fase de mais maturidade, tanto acadêmica quanto também na vida. Como que você vê esse processo democrático que é colocado na Constituição e como que ele caminhou de fato? Bom, eu continuo acreditando que não existe uma fórmula mágica para a construção da democracia. Quer dizer, sim, veja a democracia como um processo político-social de aprendizagem de uma sociedade. Quer dizer, um aprendizado esse que é a própria sociedade que constrói. Então, é claro que ele é sujeito a tropeços, ele é sujeito a retrocessos. Nós podemos identificar, por exemplo, uma série de continuidades, de ranços, né? De uma série de questões ainda não resolvidas que foram deixadas pela ditadura, né? Mas, por outro lado, a gente pode pensar também que nós tivemos uma série de conquistas muito importantes. E acho que aprofundar essas conquistas do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, também do ponto de vista político, é, sobretudo, o grande caminho, digamos, para a superação ainda de uma herança, de um resto, né, de um ranço autoritário que ainda existe na nossa sociedade. Agora, aí entra a discussão sobre a questão da justiça de transição, né? Sim. Porque, na verdade, assim, os estudiosos da justiça de transição vão dizer o seguinte, que a justiça de transição ela envolve pelo menos quatro dimensões ou 4 elementos. Ela envolve a questão do direito à verdade e à memória, quer dizer, sim, a possibilidade do resgate daquele período, mas um resgate feito publicamente. Então, por exemplo, a iniciativa de criação de comissões da verdade que possibilitem, por exemplo, dar voz, especialmente aquelas pessoas que sofreram, né, os atos de arbítrio, mas que ao mesmo tempo lutaram, resistiram à ditadura, isso é fundamental. Saber, por exemplo, né, como é que se deu todo um processo de violência institucionalizada, em que a tortura se tornou uma política de Estado, isso é fundamental, até para que esse tipo de coisa não se repita jamais. Agora, tem também, por exemplo, as políticas de reparação, que inclusive o Brasil avançou muito nessa matéria, mas é claro que a gente não está falando, por exemplo, em colocar valor econômico, né, ao sofrimento das pessoas, mas, por outro lado, isso significa reconhecer a atuação que essas pessoas tiveram e o que elas sofreram, até porque a gente se esquece que muitas pessoas perderam seus empregos, sim, né, perderam cargos, funções públicas que exerciam, em razão exatamente das atividades políticas que desempenhavam. Agora, há 2 questões que são fundamentais e que a gente precisa de avançar, sabe, Deus? Eu acho que a primeira delas é o seguinte, nós precisamos de responsabilizar civilmente, mas sobretudo criminalmente, esses agentes da ditadura. Tem muita gente viva ainda, tem muita gente atuando, tem pessoas que inclusive continuam de alguma forma influenciando a manutenção de um clima de violência institucional, até porque uma das melhores formas, a gente sabe disso, de garantir que esse tipo de coisa não se repita, é exatamente o quê? Responsabilizando, punindo essas pessoas, para que não se mantenha um clima de impunidade em relação a violações gravíssimas a direitos humanos. E a outra coisa também é a necessidade de reformas institucionais. Nós precisamos de rever ainda a nossa legislação penal, a nossa legislação processual penal, nós precisamos avançar, inclusive, na forma de organização e estruturação até administrativa do Estado. Sem resgate do passado, sem
reformas ou políticas de reparação sem responsabilidade criminal e sem reformas institucionais, não há como superar digamos assim, essa herança, esse ranço, esse legado autoritário ainda presente na nossa sociedade, né? E que muitas vezes impede a plena efetividade da nossa Constituição. Sim, dentro dessa fala que realmente é muito interessante a forma como você coloca, como você vê, por exemplo, agora a presidente Dilma se defendendo a necessidade de uma reforma política, mas fora de um congresso ordinário, quer dizer, achar uma assembleia constituinte para uma reforma política? Bom, eu acho isso completamente errado, na verdade, porque a própria Constituição ela estabelece um processo legislativo que possibilita uma reforma da Constituição dentro da própria legalidade, dentro da própria constitucionalidade. Mas não seria aquela reforma, daquela revisão constitucional que teria passado? Porque tem alguns constitucionalistas... Havia uma previsão de Constituição, houve, né, inclusive? Sim, uma revisão que foi esvaziada, essa né? revisão, ela aconteceu, ela era prevista, né, pelo ato das disposições constitucionais transitórias. Sim. E ela poderia se realizar uma única vez, sim, né? Na verdade, a Câmara e o Senado se reuniriam, aquilo que é chamado de sessão unicameral, porque aí junta as duas casas, as duas câmaras sim, do Congresso, e essa revisão ela poderia se dar por uma maioria de votos, mas por uma maioria, digamos assim, um pouco menor do que aquela exigida para reforma constitucional por via de emendas à sim, Constituição. Quer dizer, a Constituição ela prevê, na verdade, ou ela previa duas hipóteses de reforma. Há aquela forma comum, que a gente chamaria de ordinária, que é por emenda, que aí exige um quórum mais elevado, né? Assim, é preciso que uma emenda à Constituição seja aprovada em 2 turnos de votação na Câmara, no Senado, enfim, estabelecidos uma série de restrições, né? E a revisão constitucional, que a Constituição previa como uma única, né, a ser realizada 5 anos depois. Essa revisão ela teria acontecido, e ela aconteceu, digamos, oficialmente em 94. Né? Mas quando a presidenta Dilma fala de revisão constitucional, ela não está... ela em momento algum disse o seguinte: olha, aquela revisão constitucional que aconteceu lá em 94, aquela revisão constitucional ela não valeu, porque ela não teria sido realizada não contemplou, na realidade, não é tudo que deveria ser visto. Não, ela a proposta dela não passou por uma rediscussão a respeito da revisão de 94. O que ela teria proposto seria uma mudança da Constituição com base, digamos assim, num quórum mais baixo, para viabilizar mais facilmente essas mudanças e dentro de determinados, digamos, parâmetros que seriam mais ou menos delimitados. Por exemplo, isso que, a grosso modo, aí se chama de reforma política, mas mesmo assim não está muito claro o que se está chamando de reforma política, né? Quanto ao sistema partidário, o sistema eleitoral, né? O que seria essa reforma política, né? Mas então, assim, não houve uma discussão a partir de um debate sobre a validade ou não do que aconteceu em 94. O que se está propondo é uma reforma política por meio de um quórum de aprovação facilitado, quer dizer, mais baixo, do que aquele previsto para aprovação de emendas à Constituição. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo, que terminou o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, nós voltamos, nós recomeçaremos deste tema que eu acho bastante interessante. Aguarde só um minutinho, um pequeno intervalo.
adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Então, nós estamos voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Hoje, o nosso convidado é o professor Marcelo Catoni. Nós estamos falando sobre justiça de transição. Nós estamos pensando na nossa Constituição, chamada Cidadã, em 1988, o que os estudiosos da Constituição, como o professor Catoni, compreenderam, lutaram até, né, dentro do processo político, do processo democrático de elaboração e de interpretação das normas. E na fala do professor Catoni, eu fiquei incomodada aqui com alguns aspectos. Quando eu falei para ele, por exemplo, após as jornadas de junho, ou naquele momento, até do mensalão, por exemplo, quando nós sabemos que talvez o governo tenha comprado mesmo alguns votos. Eu não sei, não estou falando isso aqui. Eu imagino que em alguns momentos, para você seguir todo o processo democrático e aprovar algumas medidas, precisou mesmo comprar alguns parlamentares. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos da ciência política, do direito, acreditam que não é possível fazer uma transformação que realmente efetive a Constituição democrática sem uma nova constituinte, no mínimo, livre para fazer uma reforma política. A pergunta que se faz é o seguinte: esses parlamentares, eles seriam capazes, ou haveria possibilidade de fazer? O senhor disse, mas eleições estão aí. Seria possível? E o capital que compra? Bom, a questão, a gente estava conversando aqui um pouco no intervalo para dizer que a convocação de uma constituinte exclusiva para se fazer uma reforma política, ela não se daria também no vácuo, né? Ou seja, o capital não ia cochilar, todas as determinantes sociais, econômicas, políticas e culturais estariam presentes também. A questão é o seguinte, outra coisa, cá para nós, é claro que uma casa legislativa, como é o Congresso Nacional, por exemplo, ele é sujeito a lobbies, ele é sujeito a pressões, né? Mas aquelas normas que a Constituição prevê, com quórum especial mais alto para sua reforma, etc., é também uma garantia contra esse tipo de pressão. Se a gente abaixa o quórum, se a gente facilita o processo, as garantias também. O risco, na verdade, é de que esse capital, que esses condicionantes sociais, econômicos, políticos e até mesmo culturais tenham uma força muito maior. E ao invés da gente avançar na democracia, as coisas, no mínimo, ficarem como estão. E mais ainda, isso só trazer mais frustração e mais sentimento de derrota para a população. Abrir mão das normas lá do artigo 60 da Constituição, que falam, por exemplo, da necessidade de um quórum mais elevado para a tomada de decisão e etc., é muito arriscado. É muito arriscado porque o risco é exatamente de que o grande capital se mobilize em torno da primeira onda aí, primeira onda que aparecer. E outra coisa, nós temos que lembrar que o Congresso Nacional ele foi eleito por nós, quer dizer, foi eleito pela população brasileira. Esse ano nós estamos em ano eleitoral. Dizer assim, pois é, porque os parlamentares atuais não estão dispostos a encampar, a encaminhar uma reforma política. Vamos votar em outros. Votamos em outros
e outros que assumam esse compromisso, eu não acredito que uma constituinte exclusiva, digamos assim, teria um perfil muito diferente de um Congresso Nacional se não houver mobilização política, se não houver mobilização social. Mas para isso a gente não precisa de uma constituinte exclusiva. A Constituição atual ela tem mecanismos que possibilitam, digamos, fazer essa pressão, né? E encaminhar essas reformas. E vou dizer uma coisa, eu acho que nós temos que pensar nisso agora que nós estamos em ano eleitoral. Nós precisamos de ver quais são os candidatos, né? Quais são os seus compromissos, quais são os grupos políticos que eles estão ligados ou estão relacionados e votar. Porque eu acho que não vejo nenhum outro caminho E não esquecer diferente. da desobediência civil também, né, mas professor? a desobediência civil é um direito... É preciso dizer que a desobediência civil é um direito fundamental. Porque né? muitas vezes quando esses eleitos ficarem muito conservadores, eles têm que enfrentar força que vem das ruas. Nós temos que ir para a rua protestar mesmo. Exatamente. Né? Professor, nosso. O nosso tempo aqui, ele é meio contra a gente. Eu não poderia deixar de trazer outras questões para esse nosso debate, essa oportunidade tão fantástica. A questão, por exemplo, nós vivemos numa sociedade cada vez mais globalizada. Então, quer dizer, em 64, muitos estudiosos já falam da influência, falam que nós trabalhamos uma conspiração, né, a teoria da conspiração internacional. O senhor acha que foi determinante também interesses internacionais no Brasil naquela época? Sim, eu penso que, na verdade, a gente não pode esquecer que em 1964 nós estávamos assim, em plena Guerra Fria. Sim. Né? Havia dois grandes blocos, né? Os Estados Unidos, a Europa Ocidental de um lado, né? E a União Soviética, enfim, mas ao mesmo tempo também, desde pelo menos o fim dos anos 40, a China, né? A República Popular da China, enfim. E é claro que havia um interesse muito grande dos Estados Unidos, como há até hoje, em controlar, ou ao menos influenciar, os processos políticos na América Latina. Afinal de contas, é aquela ideia deles lá, da América para os americanos, e assim, cá para nós, literalmente, né? A América para os norte-americanos. A gente ri porque a gente é um povo alegre, né? Mas a história é de tragédia. Sim, não, na verdade é bastante trágico. Agora, é claro que houve sim uma conspiração no plano internacional. Por exemplo, o Flávio Tavares, o Camilo Tavares. O Camilo fez um documentário que, aliás, nós até chegamos a fazer uma apresentação dele também na Faculdade de Direito da UFMG na semana passada, que chama-se Esse é um documentário que vale a pena assistir, que é o dia, né, que durou 21 anos. Sim. E o Flávio Tavares, que foi também preso político, enfim, ele publicou recentemente um livro em que eles tiveram acesso a documentos da CIA, a documentos, inclusive, e isso é impressionante, a gravações de conversas do presidente Kennedy com o embaixador norte-americano no Brasil, o Lincoln Gordon, o presidente Johnson também, né? Lyndon Johnson, enfim. E aí, é claro que havia todo um interesse e alguma articulação internacional. Foi criado, né, no final dos anos 50, início dos anos 60, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, que, na verdade, era uma organização que servia exatamente para quê? Para poder receber, inclusive, dinheiro de fora, né, e repassar para várias iniciativas no Brasil. Agora, o IBAD, ele representa uma entre tantas outras iniciativas nesse sentido. Para a gente ter uma ideia, até financiar
intelectuais, artistas, supostamente progressistas, mas que não eram, digamos assim, de formação ou de tendência marxista, por exemplo. Até um compromisso, né? Eles tentaram criar uma espécie de um pensamento crítico latino-americano, mas que não fosse Ford, marxista. por exemplo, o próprio FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele não estudou com bolsa Ford? A Fundação Ford, quer dizer, mas sobretudo o que eu acho que é mais impressionante é como é que a Secretaria de Estado e a própria CIA teria financiado uma série de atividades. Inclusive, não é nem não é só o Flávio Tavares ou Camilo Tavares a partir dos documentos que conseguiu, né? Mas houve um escândalo, na verdade, no final dos anos 60, quando o jornal, né, o New York Times, fez uma série de publicações mostrando que os Estados Unidos financiavam, na verdade, intelectuais ao redor de todo mundo, inclusive intelectuais que não sabiam que estavam sendo financiados pela CIA ou pela Secretaria de Estado. Inclusive no Brasil, no Brasil e em outros países da América Latina, no Peru, por exemplo, mas também na Europa, na França. E nós estamos falando de intelectuais do nível de Raymond Aron, Hannah Arendt, tá? Que era uma organização internacional que chamava-se Congresso para a Liberdade de Expressão, tá? Neste tema, né, professor, dá para fazer um outro programa e já está convidado aqui, porque também nós temos esse problema com a ciência, né? Quer dizer, no próprio direito, na ciência política, não, mas isso é científico, a organização, a seriedade das instituições, mas, Deus, né? E tem uma coisa também que eu acho que a gente também não pode esquecer. É claro que se havia interesses internacionais, sim, mas isso não isenta, né? Não isenta o grande empresariado brasileiro, não isenta, inclusive, uma série de jornais, né? E aí a gente sabe, inclusive jornais que teriam sido financiados também por interesses internacionais, né? Lideranças civis, várias lideranças militares. Quer dizer, na verdade, todo esse movimento em torno do golpe é muito mais complexo do que, digamos assim, claro, envolve o interesse norte-americano, mas não foi só o interesse norte-americano que foi determinante no golpe, né? Sim, é muito importante esse aspecto mesmo, o professor Catoni já comentado, falou assim, porque senão seria muito fácil, eu ponho a culpa nos Estados Unidos e vou eximir qualquer responsabilidade da nossa das elite nossas autoridades, a nossa elite econômica e intelectual, sim, que contribuía. Que morria de medo das reformas de base, por exemplo, né? Exatamente. Que via isso como o avanço do comunismo, quando na verdade as pautas das grandes reformas de base que eram propostas pelo governo João Goulart, elas são atuais até hoje. Por exemplo, a questão da reforma agrária. E reforma urbana, né? Reforma agrária, reforma urbana, né? A reforma do nosso sistema financeiro, tributário. E de ensino, né? Também, né? De ensino. Da base de ensino. Quer dizer, tanta contribuição é de um Paulo Freire e nós ficamos aí formando para o capital, né? E expondo aí toda... Beleza, gente, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro conversando com o professor Catoni, né? Uma fonte de conhecimento muito importante. Nós conversamos aqui também sobre suspensão das liberdades aí na época da Copa. Infelizmente, professor, não vai dar tempo da gente tratar desse assunto hoje. Já me avisaram ali que nosso tempo está esgotando. Então, não poderia deixar de te agradecer. Volte sempre que puder. Tenho certeza que os nossos telespectadores vão adorar esse programa. Também vamos disponibilizar no YouTube. É uma fonte de consulta. E volte sempre, como eu disse. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, tá bom. E eu agradeço a nossa equipe aqui da TV Comunitária, os nossos telespectadores e até a próxima semana com um novo programa.